Olá, 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 olá! Como vocês estão? Sejam muitíssimamente bem-vindos a mais uma live. Eu vou parar de chamar de live diária, vou começar a chamar live do dia útil, porque sábado e domingo eu não gravo lives. É um bom nome, live do dia útil. De qualquer forma, ela vai ser útil. Já fiz o aquecimento com vocês, já antecipei o assunto na postagem, não sei quantos já viram, mas se você não viu também não tem problema, porque nós vamos falar agora sobre o não. Como é importante falar não? Existem situações, existem pessoas, existem momentos em que o não ele é necessário, inclusive para que a sua saúde física e mental esteja ali bem forte. Vou explicar para você. Mas antes, deixa eu contextualizar aqui um pouquinho. Eu vou partir do pressuposto de que todos vocês, obviamente, sabem o que é o não, certo? É uma recusa, é uma negativa, é afastar, é não aceitar, enfim. O não tem várias formas de ser aplicado, certo? E eu também sei, e eu vou partir desse pressuposto, de que o não, dentro de nós, ele está ali na ponta da língua às vezes. Se não é dentro, se não é ponta da língua, não é dentro, né? Mas o não está pronto para sair, para que a gente consiga proferir essas palavras, para que elas saiam pelos nossos lábios. Né? Ela está pronta. A gente sabe mais ou menos quais são os momentos em que o não é necessário. Então, partindo do pressuposto de que ou a gente já sabe quando falar não, ou já imagina mais ou menos em quais situações, eu vou partir dessa premissa, e também vou adicionar outra, que mesmo sabendo da importância de dizer o não, é um pouco complicado. Muitas vezes é uma falta de tato, uma falta de cuidado, é o não querer parecer grosseiro, rude, que você está atacando alguém ou até mesmo se negando a fazer algo. Que bom, o não, opa, tirar aqui, ó, botar no não perturbe, né? Sempre esquecemos essa parte. O não, ele é realmente essa negativa. Mas como é que eu faço para dizer um não? E mais, por que é importante que eu use essa expressão no meu vocabulário, no dia a dia? Claro que não diariamente, não para todas as situações, para todas as pessoas, etc. Não é nesse sentido. Mas em alguns momentos é necessário. É necessário que a gente se posicione, certo? Então a premissa já está estabelecida, beleza? Vamos agora abordar o não. Simples assim. E para isso, eu vou repetir essa frase lá no final. Freud falava o seguinte: o homem é dono do que cala e escravo do que fala. Uma vez que você fala qualquer coisa, você está vinculado àquilo. Você colocou no mundo, você expressou a sua opinião, a sua ideia. E isso te vincula, porque quem é o dono dessa palavra que você mesmo falou? Você. Então guarda essa informação, que lá no final a gente aborda ela novamente. Beleza? Pois bem, me diga se não é verdade. Lá no seu trabalho, na sua faculdade, ou até mesmo dentro de casa, quem mais faz, quem mais trabalha, mais tem serviço, mais cumpre as atividades do dia, é a pessoa que mais recebe trabalho, serviço, tarefas. É ou não é? Quem está mais ocupado é sempre quem tem mais tempo para realizar as atividades. Na faculdade, então, isso parece muito mais claro. Aquele colega que trabalha o dia inteiro, vai para a faculdade à noite, tem uma família inteira para cuidar, parece
que ele tem mais tempo para fazer aquele trabalho do que os outros colegas que às vezes... E aí vejam que eu não estou dizendo só estudam, como se isso não fosse grandes coisas, tá? Mas se você comparar entre o nível de atribulações do dia de uma pessoa que trabalha, tem família, etc, etc, e a pessoa que não tem tudo isso, em tese, teria mais tempo para fazer as coisas. Correto? Em tese. Então, a gente está partindo, lembre-se, da premissa geral também. Tá? Não estou falando de coisas específicas, pelo menos não ainda. Então, se eu estou falando da regra, a regra é geral, ela não é específica, beleza? Lembre-se, só se fala da exceção quando se fala da exceção. No mais, é a regra geral. Ok? Tudo bem. Prossigamos. O não. Quando uma pessoa tem menos tempo, ela parece que consegue fazer mais coisa. Por quê? Bom, tem várias questões aí que orbitam com essa pessoa, na capacidade dela em compartimentalizar o seu tempo, para conseguir fazer mais coisas dentro do tempo apertado que ela tem. Certo? Então, ela consegue se propor a fazer uma tarefa em 30 minutos, às vezes ela consegue, às vezes não, mas aqueles 30 minutos ela está ali concentrada para fazer aquela tarefa. É mais ou menos, forçando um pouco a amizade, como se eu me comprometesse a fazer esta live e enquanto eu falo aqui com vocês, eu tivesse com outro celular mexendo. Eu não vou conseguir mexer direito no celular e nem vou conseguir dar atenção direito para vocês, correto? Porque ou eu falo com vocês, ou eu mexo no celular. Não dá para fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Até daria. Ia ficar bem ruim, mas até daria. Mas concorda que ficaria ruim? É justo falar isso, não? Então, quando uma pessoa aparentemente não tem tempo, e você passa uma tarefa para ela e ela vai lá e realiza, é porque, na verdade, ela foca naquela tarefa que ela está fazendo. Certo? O que isso tem a ver com o não, Tonhonhone? Você falou que ia falar sobre o não. Pois é, vamos chegar lá. Então, beleza. Então, sempre quem mais faz é quem mais recebe trabalho. Isso é básico para todo mundo que já trabalhou, já fez um trabalho de grupo na escola, na faculdade, seja lá qual for o local. E na sua própria casa também, às vezes o irmão, a irmã, o pai, a mãe, sei lá quem, mesmo tendo muitas coisas para fazer, ainda assim consegue organizar o tempo para fazer outras. Para dar aquele jeitinho, um filho que pede, né? Um marido que pede alguma coisa, um irmão, por aí vai, certo? Pois é, a questão é, você já tem muitas coisas para fazer nesses vários ambientes. E aí você recebe mais pedidos, mais coisas para fazer. É possível? Existe um limite de coisas que eu consigo fazer num dia? Sim, é evidente que existe. O dia tem 24 horas. Você vai dormir aí entre 5 a 8 horas, 9 horas que seja. Tá, de 4 a 10 horas, pronto. Sobra o quê? De 20 a 14 horas. Sou péssimo em matemática, então se estiver errado, você só pensa em linhas gerais. Então, beleza. Aí, nesse resto de tempo, você tem que comer, você tem que se deslocar para os locais que você tem que ir, trabalhar, estudar, etc. E aí, você aceita mais tarefas. Existe um número de tarefas realizáveis, por assim dizer, naquele dia. Não é algo infinito, não é algo exponencial, não é algo dá para fazer as duas ao mesmo tempo. Que às vezes até é o caso, mas né, a gente está indo partindo da regra. Então, nem sempre é possível você fazer tudo que tem ali previsto para aquele seu dia. Não dá, por exemplo, para você levar a sua avó na academia e, ao mesmo tempo, levar o seu filho para a escola. Ao mesmo tempo. Estou dizendo ao mesmo tempo, literalmente. Tá? Enquanto você saiu para levar sua mãe, você também saiu para levar seu filho. Não tem como você fazer isso ao mesmo tempo. Dá para você passar num lugar e depois passar no outro. Beleza, mas aí você não está fazendo ao mesmo tempo, percebe? Então, ótimo. Como não é possível fazer, às vezes, duas coisas ao mesmo tempo,
Você precisa escolher, você precisa elencar prioridades. Já falamos um pouco disso nas lives anteriores, né? Então, se você vai elencar essas prioridades até o momento em que o seu dia está realmente cheio e não há como fazer outra ou encaixar outra atividade ou tarefa, serviço ali no meio, o que você precisa lembrar que existe neste momento? Exatamente. Da palavrinha não. Você vai falar, alguém vai te perguntar, você pode fazer tal coisa? Você vai olhar ali, ó, não tem tempo, não tem como, não tem nem para onde você ir. Você vai falar o quê? Não, hoje eu não posso. Vamos por partes. Não posso. Não dá, realmente não vai dar tempo. Não é falta de prioridade, não é falta de boa vontade para fazer isso. É simplesmente porque não dá. Dentro ali, ó, não cabe aquela tarefa. Infelizmente não cabe. Ótimo. Então você vai falar não. Porque se você fala sim, é mais uma tarefa que você se comprometeu. E talvez não dê certo. Não dê tempo. Então, você disse sim para aquela tarefa, sabendo que não ia ser possível realizá-la, só para não chatear o outro, certo? Mas se você deixar de fazer a tarefa, isso também não vai deixar o outro chateado? Ou vai frustrar a expectativa do outro, porque você justamente falou que ia fazer e não fez? Ou seja, se você disser sim, você não vai fazer e vai desagradar alguém. Se você disser não, você continua com as suas tarefas e vai desagradar alguém. Talvez ainda, se você disser o sim, sabendo que não vai ser possível, você vai desagradar tanto a pessoa que te pediu, quanto você mesmo. Puxa, não dei conta, ó. Não consegui, não fui capaz. Mas a verdade é que é uma impossibilitação física, de tempo, não tem como você fazer tudo, exatamente tudo. Percebe? É aí que entra a questão. Esse não, ele é importante. Tanto para que você consiga continuar fazendo as coisas corretas, as coisas o mais bem feito que for possível, claro, não é para fazer tudo perfeito, mas você vai se esforçar para fazer o negócio bem feito, correto? E ao mesmo tempo você desagrada de alguém quando você assume um compromisso que não vai cumprir. Ontem nós falamos sobre as desculpas e as justificativas que a gente pode dar para não fazer certas coisas. O que é bem diferente desse não de hoje. Isso não é uma desculpa, não é uma justificativa. Ele é simplesmente um não. Nesse exemplo que eu te dei, é um não porque há uma incapacidade, uma impossibilidade, desculpa, uma impossibilidade de realizar aquela tarefa. Simples assim. Não é porque você acha fácil, difícil, você quer ou não ajudar, não tem nada a ver com isso, é só porque não dá. Beleza? Acho que agora fica mais fácil de entender o que a gente vai abordar daqui em diante. Bom, todos nós temos, em maior ou menor grau, o dever de servir, de ajudar o outro. Agora, esse dever, ele é absoluto? Você deve ir contra a sua própria incolumidade, a sua própria saúde, a sua própria integridade física para servir o outro? Percebe a questão? Então, se alguém te pede alguma coisa, ele vai depender muito de quem é essa pessoa e qual é o contexto. Se for o caso, você vai ter que falar não. Não dá para se comprometer com todo mundo de uma vez só. Não dá para você fazer compromissos com você, com a sua família, com seus amigos, com o seu chefe, com os seus subalternos, com os seus colegas de faculdade, todos ao mesmo tempo. Imagina, você fala sim para uma reunião às 8 da noite para absolutamente todas as pessoas que te perguntam. Você pode hoje às 8? Posso. Não vai dar. Eu não sei se te falaram, mas não vai dar. É impossível. Ah, mas e se for online? Mesmo online. Você vai dar atenção para um desses grupos, mas não vai ter como fazer para todos eles. E o que esse sim para todos, sim para todos, lhe traz? Vai trazer, provavelmente, né? Porque a gente não está dizendo que é isso que vai acontecer, mas são coisas que a gente verifica na prática. Uma certa ansiedade, um certo senso
da frustração em não conseguir realizar tarefas, em não atender à demanda de algumas pessoas, e muitas delas são queridas, outras nós queremos atender por conta do medo que existe, né? Especialmente na relação empregatícia, você fica com medo do seu chefe te mandar embora porque você não quis fazer certa coisa. Então, esse medo ele existe. E não é só o medo em desagradar. Porque quando você diz um não, existe uma chance muito grande de você desagradar essa pessoa que te pediu algo, pelo simples fato de você ter falado não. Óbvio. E aí, dependendo da situação, esse não ele pode ter alguma consequência mais grave. Agora, e aí, obviamente, como eu falei lá na postagem, você vai analisar cada situação e de acordo com a pessoa que te pede, com a situação, com as suas próprias capacidades, você vai analisar se é ou não o caso de falar não. Certo? Então, dentro do trabalho, quando você aprende a dizer esse não, você mostra que existem limites para o que você vai ou não fazer. Geralmente é aquilo que está dentro do seu contrato. Um pouco a mais é esperado que você faça, porque nós, naturalmente, quando gostamos do trabalho ou gostamos de pelo menos estar empregados, por conta dos boletos, nós nos dedicamos um pouco a mais. E fazemos algumas coisas que estão fora ali daquela curva de aprendizagem ou fora ali do que está estabelecido no nosso contrato. Nós fazemos. E aí quando você, a depender da situação, diz um não, você pode ficar depois do horário, você pode fazer esse relatório, você pode isso, aquilo, né? Não. Aquilo mostra que existem limites. Você coloca não é que você coloca uma barreira, mas você demonstra para aquela pessoa que existe dentro desse limite, que esse limite ele deve ser respeitado. Então você apresenta ali uma forma de respeito. Porque se a pessoa está te cobrando aquilo, está pedindo para você fazer aquele serviço, ao dizer não, você mostra para ela, olha, existem certos limites. Eu não vou dar conta, então eu quero que você respeite isso. É isso tudo subconsciente, né? Não é algo que você simplesmente fala, hoje eu vou dizer não para você porque eu quero que você me respeite. Não, não é dessa forma. É algo que a mensagem, a sua postura vai comunicar. Porque tudo comunica, lembra que a gente já falou sobre isso numa live? Então, tudo comunica. E esse não, ele vai comunicar exatamente isso. Existem limites para o que eu vou fazer aqui dentro ou não. Existem limites para o que você pode pedir ou não. E da mesma forma, eu estou deixando claro que eu vou respeitar quando você estiver nessa posição. Ou seja, eu não vou pedir para você todas as vezes ficar depois do horário. Eu não vou pedir para você fazer trabalhos impossíveis. Eu não vou pedir para você, porque eu sei o que é ou não possível. Percebe? Isso dentro do ambiente de trabalho. Você pode trazer isso para as outras situações, né? Uma faculdade, muitas vezes, relação professor-aluno, né? Às vezes um professor te pede alguma coisa lá e você vai falar, olha, não vai dar, não é possível, ou eu não vou fazer isso. E às vezes você não quer fazer aquilo, que vai contra alguma crença interna sua, né? Que também é outro ponto muito importante. Quando a gente fala disso, de uma crença interna, por exemplo, você pode pensar numa situação em que você saiu com seus amigos e foi a um bar. Né? A gente também já falou sobre situações semelhantes assim, a importância do ambiente e tudo mais. Então você está lá naquele bar. E aí, bora beber? Bora encher o caneco? Não. Você realmente queria sair com seus amigos. Devia ter evitado o ambiente, porque você não quer mais beber, mas beleza, aquele dia, ou você quer beber, mas enfim, você foi lá e eles deram essa ideia e você pode falar não. E aí você não faz, você não bebe, ou você vai num lugar, não come, certo? Alguém te pede ali, você pode me ajudar com a mudança, né? Eu já falei sobre isso, você pode me ajudar com a mudança? Então, não dá. Por quê? Porque eu acho que você devia contratar uma agência especializada. O que você quer fazer é demais para a minha capacidade física e para o meu tempo. Entende? Então você fala não. E aí vem a outra parte. Por que é difícil falar não? Por que
Parece uma agressão, parece ser rude quando você fala não. Pelo simples fato de que se alguém te pede alguma coisa, essa pessoa está esperando pelo um sim, óbvio. Mas quando você fala não e quebra essa expectativa, algumas coisas podem acontecer. Primeira, a pessoa ficar, ressentida. Pô, mas não? Por que não? Vai te pedir uma justificativa. Explica por que não. Por que você não quer me ajudar aqui? Qual o problema disso? Você não gosta? Você não quer? Você não isso, aquilo e tal? E começa a achar um monte de coisa ali para tentar explicar o seu não. Ou a pessoa não entende que você falou não. Você pode me ajudar? Não. Tá bom, então amanhã eu te espero às 10 da manhã pra gente fazer. Não, mas espera, eu falei não. Não, tá, eu entendi. Mas amanhã, 10 horas, eu quero você lá em casa para você me ajudar. A pessoa passa por cima daquele não. Só que você já deixou claro. Né? Você já falou não. Então, olha, dentro dessa parte de você, eu não vou dizer magoar, porque daí também é muito forte, né? Se a pessoa se ressentiu desse tanto com um não, né? Então a questão é bem mais profunda. Mas quando você fala um não, nesse medo de machucar alguém, de ser rude, etc., e a pessoa realmente age daquela forma, se sentindo agredida, olha, será que ela entende realmente qual é a sua relação? Imagina, eu só dou tchauzinho pro vizinho do corredor. E aí depois de um ano ele vem e me pede para fazer uma mudança. Qual é o nível de relação que eu tenho com essa pessoa para ele se sentir à vontade de me pedir para ajudar numa mudança? Que é muito diferente de, você pode me ajudar só a carregar esse negócio que tem lá embaixo, que eu sozinho não dou conta? Ok. Mas fazer uma mudança inteira do apartamento, percebe? Que tipo de relação eu tenho com essa pessoa para que entre essa liberdade de me perguntar: você pode ir lá comigo? Você pode me ajudar? Você pode fazer isso, aquilo, tal, etc. Qual é o nível de relação que eu tenho? Dentro do emprego é mais fácil você identificar, obviamente, porque se o seu chefe te pediu, ele é seu chefe. Está dentro ali do que do escopo ali do teu trabalho, das suas atribuições do dia, da sua tarefa? Tá, então, bom, aí você, provavelmente vai fazer, tem que fazer. Agora, se não é uma gentileza, você pode pegar minha roupa lá na lavanderia? Bom, eu quero ficar no meu emprego, então eu acho que eu vou buscar essa roupa na lavanderia. Pois é, toda vez. Porque daí também, veja que essa é a imagem que você passa. Não, eu tenho muito medo de desagradar as pessoas, então eu digo sim para tudo. E aí que vem o abuso. Né? As pessoas vão começar a utilizar dessa sua fraqueza. Eu não diria nem bondade, eu diria que é uma fraqueza porque você não conseguiu se impor. Então eles começam a se utilizar dessa sua fraqueza para te explorar. Claro, lembre-se, existem situações e situações. Não é toda vez que você vai falar um não. Mas lembre-se disso. Se você só fala sim também, você não tem vida pessoal, você não tem seus próprios desejos, necessidades. Como assim? E mais, que tipo de relação eu tenho com essa pessoa que está me pedindo isso, a ponto de eu não me sentir à vontade de dizer não, ou se eu digo um não, essa pessoa vai encarar como uma afronta, vamos entrar em combate aqui agora porque eu falei não. Que tipo de relação é essa? Te parece uma relação minimamente saudável? Ou pelo menos madura? Porque na maturidade você entende isso também. Quando você pede algo a alguém, ninguém é obrigado a fazer aquilo. Se a pessoa quiser fazer, poxa, que bom, o não você já tem, vamos atrás da humilhação, né? Não, brincadeira. Você vai atrás do sim, óbvio. Mas o não você já tem. Então veja qual a mensagem que você está passando. Porque, voltando lá dentro do seu trabalho, olha só. Se você é uma pessoa que sempre fala assim, a mensagem que você passou é: não existe limite. A minha vida é só o trabalho. Tudo que me pedirem eu vou fazer. Se vai fazer bem ou mal, aí, bem feito ou mal feito, é outra história. Mas eu vou fazer tudo que me pedirem. No dia que eu for chefe, o que vai acontecer? Exatamente isso. No dia que você for chefe, você assim, essa pessoa for chefe,
ela também vai pedir coisas para todo mundo, independentemente do horário, independentemente se é possível ou não, independentemente se faz ou não parte ali da lista de tarefas daquela pessoa. Percebe? Porque é essa mensagem que você está passando. E por que o não é uma coisa saudável? Porque justamente não é possível que nós tenhamos esse compromisso com todas as pessoas de uma só vez, para todos os lugares, para todas as tarefas, para todos os serviços. Não é possível. Porque se assim fosse, eu não estaria falando isso aqui com vocês. E mais, se isso fosse possível, minimamente, qualquer nível, o não, o falar não estaria dentro da ideia de saúde mental. Simples assim. Percebe? A premissa que eu parti é que você já sabe, em maior ou menor grau, que tem que dizer não em algumas situações e até já imagina em quais situações seriam, certo? E aí eu te pergunto, quantas vezes você não ficou mal porque não falou aquele não naquele momento específico? Quantas vezes você não ficou frustrado? Quantas vezes você queria ter ajudado alguém, disse um sim, mas aí não conseguiu e o resultado foi pior? Quantas vezes? Faça esse autoexame ou essa autoanálise. Percebe? Então não é uma falácia quando a gente coloca que o não é necessário nas relações e o não é necessário para a sua própria saúde. Entende? Lá no começo eu falei a frase de Freud. Nossa, Tonho Yunes, você é psicanalista? Não, eu não sou psicanalista, mas eu gosto de estudar todas as abordagens porque todas elas sempre nos dão mais ferramentas. Então, se eu tenho mais ferramentas para poder ajudar alguém, por que não aprendê-las, certo? Então, Freud falava que o homem é dono do que cala e escravo do que fala. Agora faz mais sentido, né? Se você diz não, você é escravo daquilo. Você vai sofrer as consequências. Que às vezes, né, porque a gente sempre parte também do pressuposto que a consequência é a pior de todas. Mas às vezes você fala um não, olha, não vai dar. Não quero. Não vou. Não faço isso. A outra pessoa pode encarar, tá bom, beleza. Não tem como agradar todo mundo. Isso é um outro fato. Tá? Você já deve ter percebido. Se você já tem mais de, 3 anos de idade, talvez, você já tenha percebido que não é possível agradar todo mundo o tempo todo. Nem a nós mesmos somos capazes de nos agradar. Já ouviu seu áudio do WhatsApp? Já viu uma filmagem que você fez? Você não queria falecer quando ouvia a sua própria voz? Ou quando via a sua própria face lá naquele vídeo? Exatamente. Nós não conseguimos agradar nem a nós mesmos. Que dirá a todos à nossa volta, dizendo sim, fazendo o que estão pedindo. Entende? Então, se você é escravo do que fala, você guarda. Tá? E aí o não, olha só, isso é bem interessante. O não, pelo menos eu acho interessante, o não, ele não precisa ter uma motivação. Porque lá no direito administrativo, quem já estudou para concurso, aí, estuda lá a galera do direito, sabe que quem motiva vincula. Então se você disser um não, porque, 2 pontos, e você explica, você acabou de vincular o seu não. Por que você não vai hoje? Não, porque eu tenho que passear com o meu cachorro. Mas você não tem cachorro. Aí fica bem pior, né? Então, antes de inventar qualquer desculpa mirabolante para complementar naquele seu não, na tentativa de diminuir o desconforto interno em relação a outra pessoa, porque você já vai desagradar ela de qualquer forma. Falou não. Ah, mas é que daí se eu falar que eu não posso por isso, por aquilo, será que não vai ser menos pior?
Até poderia, né? Mas se a pessoa descobre que você inventou uma baita de uma história para aquele seu não, pensa como que vai ser a relação depois. Bem pior. Você evita aqui um confronto logo no comecinho e lá na frente, depois que acontece, um confronto muito maior. É ou não é? Ou seja, se você vai dizer não, diga não. Ponto. Acabou. Não vincule. Não explique. Ah, mas eu amo essa pessoa, eu quero dar uma explicação para ela. Bom, então primeiro você fala, olha, amanhã eu tenho que isso, aquilo e tal, né? Então eu não vou te ajudar. Ótimo. É bem diferente do que você fala, não vou te ajudar porque... Aí você começa a falar o que você vai fazer. Vá que você não consiga fazer tudo aquilo que está previsto para o dia seguinte. E aí você poderia ter ajudado. Então lembre-se, quando alguém te pede alguma coisa, qual é a relação que eu tenho com esse sujeito? Qual a consequência de eu falar sim para o que essa pessoa está me pedindo? E qual a consequência de eu falar não para o que ela está pedindo? Vou desagradar, vou agradar? A pessoa é capaz de superar isso a partir do vínculo que nós temos? Ou eu sou só isso aqui mesmo? Alguém que todo mundo vem pedir porque sabe que eu vou falar sim. Porque eu não dou conta de falar não. Porque eu faço tudo o que pedem. Entende? Então lembre-se, o não é muito importante. Essa frase ficou horrível, né? O não é muito importante. É muito importante você aprender a dizer não. Quais situações, quais momentos, para quais pessoas. Aí você tem que analisar. Não posso dizer aqui quais são as situações, porque eu não sei como que é seu dia a dia. Eu sei quais são os meus nãos e quais são os momentos que eu digo ele. Sempre? Não. Claro que não. Tudo que eu falo para vocês eu também estou ouvindo. Então o que eu falo para vocês também serve para mim. Já falei sim quando eu deveria falar não? Claro. Mas é óbvio que já. Mas a questão não é essa. Nós vamos aprendendo, né? Conforme nós erramos, nós aprendemos, nós evoluímos. Certo? Meus queridos e minhas queridas, digam não quando for oportuno e sem justificar. Nada de vincular o seu não. Certo? Agradeço a todos muito pela presença, pela paciência e espero que, de verdade, essa pequenininha contribuição, essa não contribuição, horrível, né? Minhas piadas são sempre muito ruins, é que nem minha matemática, horrível. Então eu espero que, de verdade, essa contribuição possa te auxiliar em algum momento, certo? Sugestões, pedidos, solicitações e qualquer outro sinônimo dessas palavras, escreve aí o que você quer que a gente aborde. Que a gente não, né? Eu que estou fazendo na live. Qual é o tema que você quer que eu aborde na live? Que eu trago aqui para vocês com o maior prazer. Beleza? Mais uma vez, muito obrigado. Fiquem todos muitíssimamente bem. Até a próxima, pessoal.